Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. É com imensa satisfação que hoje recebemos 3 homens de muita fé, 3 homens que são referências para a gente, de pessoas que transmitem a palavra do Senhor e que fazem a nossa vida ficar melhor dia após dia, com o coração quentinho, sabendo que Deus está acima de todas as coisas, Ele é sempre o nome a ser exaltado. Ao meu lado eu tenho esse homem, essa máquina, essa coisa de fazer coisas lindinhas e maravilhosas. Exatamente. Rafael Suede é sempre Rafael Suede não, senão parece que a gente tá na metrópole, na Piatã FM. Rafael, pô. Rafinha. Isso aqui é pode Rafinha da Bahia. Pronto, Rafinha da Bahia. Então, é nome de dançarino de pagode, né? Não, Rafinha da Bahia. Você tá com o boné do Chaves, ficou até mais interessante. O boné do Kiko. Mas assim, eu já quero que vocês se sintam em casa, porque esse papo aqui é um papo que tem que ser leve, bom e que faça vocês em casa se sentirem acolhidos e confortáveis, assim como eu me sinto quando eu estou na presença desses ilustres convidados. Se vocês estão agora no YouTube, por favor, se inscrevam no canal. Não custa nada, gente. É só um clique e ajuda mais ainda a gente a passar o nosso conteúdo e conteúdo de valor para mais pessoas. E Jesus fica feliz se você apertar um inscrever no canal. E Jesus fica mais feliz ainda quando você compartilha. Isso, porque ele ensinou a compartilhar. Mas brincadeiras à parte, Padre Edson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço mais uma vez esse momento que eu acredito vai ser muito rico de partilha sobre a fé naquele que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Sobretudo conversar sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição dele, que veio ao mundo para nos trazer a graça da salvação. E aqui com esses 2 irmãos, pastores, já conversamos, eu sei que será um momento maravilhoso. Amém. Pastor Saulo, meu amigo, dispensa até apresentações, já é a 2ª vez aqui no nosso programa, mas eu queria que você falasse para as pessoas que ainda não te conhecem, quem é o Pastor Saulo, e agradecer do fundo do coração. Rafael falou que parecia que eu estava na Disney vendo o Mickey, mas que seja esse amor, esse sentimento realmente que flua e que vaze aqui para todos que estão em casa. Meus amados, eu estou muito feliz também, muito honrado. Hoje, mais do que nunca, você é Rafael Suede, porque você gosta de fazer perguntas provocativas, e Suede é o Deus ao contrário, tá vendo? Isso. E você gosta de contrariar nossas perspectivas e nossas asseverações. Eu gosto de fazer as pessoas de casa pensar. Adoro. Por favor, nos brinde com daquelas perguntas capciosas que só você sabe fazer hoje. E eu prometi que dessa vez ia ser assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu hoje estou fazendo a antítese de Cristo. Se Cristo foi conhecido e reconhecido ao mundo, exaltado ao mundo, ele santo ao lado de 2 ladrões, eu estou aqui, eu pecador, ao lado de 2 cópias de Cristo. É a antítese de Cristo. Eu, pecador, carecedor de graça, ao lado de 2 cópias de Cristo. Estou muito feliz. Eu senti mais firmeza quando você falou ladrões, você falou com mais Diogo levantou a sobrancelha assim. Eu salientei que era antítese. O ladrão, no caso, sou eu. Ninguém sabe o que é antítese, rapaz. Você vai cortar assim, eu que com 2 ladrões. O corte vai sair esse aí. Pai, que onda. É com essa energia maravilhosa, gente, que a gente começa esse papo. E o pastor Diogo, que é a primeira vez aqui, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E para quem não te conhece ainda, quem é o pastor Diogo? Conta um pouquinho para as pessoas de casa, por favor. Ô, Tiaguinho, eu que agradeço. Eu olho os seus olhos e vejo tanto amor. Isso é tudo. Legal conhecer o Rafa também, que tem um segundo nome feminino, Rafa Suede, um cara equilibrado, né? Rafael Suede. Lá tem umas 3 Suedes, as 3 são mulheres, né? Eu acho que eu tenho um lado feminino bastante aguçado. Quem me conhece sabe. É legal, Rafa. Tô brincando com você. Com a camisa do Belchior, né? Eu já gostei dele. Viver melhor que sonhar. Deixa eu falar, né? Minha vez agora. Corta, ele vai falar agora. Viver é melhor que sonhar, tá? Queria falar essa frase, aí estragou. Tiaguinho, a gente tá brincando com o Saulinho porque meu irmão, né? Sou apaixonado por ele, assim como você. Você falou, quem é o pastor Diogo, né? Se pastor Saulo é o Mickey, eu sou amigo de pastor Saulo, então eu sou o Pateta, né? E a minha função aqui é essa aqui, é fazer graça, né? Me botaram nessa arapuca aqui com 2 gigantes
E eu vim para fazer a graça aqui. Vim até de vermelho, ele vem de preto, para mostrar que são de outra categoria, né? E eu aqui de vermelho para fazer a graça aqui e daí quebrar o gelo. É uma antítese também, né? Eu Uma queria... camisa tricolor, o vermelho e preto. Então a gente ficou tá... estranho esse negócio. No jiu-jitsu, quando o preta ele gradua mais, ele entra pra vermelha. Coral, né? Então a gente tá com um Ele nível tá- bem alto. Ele tá assim. Mas assim, eu quero só reforçar minha alegria, né? Saulo tem uma benção de conviver tanto, mas uma alegria gigante de estar aqui com o Padre Edson, né? E com essa humildade dele, essa graça, né? Nossa, é uma honra muito grande mesmo. O pastor Diogo, Padre Edson e Saulo já estiveram aqui conversando com a gente e quem quiser saber por que Padre Edson é Padre Edson e Pastor Saulo é Pastor Saulo, vai lá no episódio dos dois que vocês vão saber. Mas começou a primeira vez aqui, como primeira vez, se você puder falar um pouquinho, né, pra galera de casa, qual foi o dia que você acordou assim, você pastor? Excelente. Como foi que... Como foi? Eu cresci indo para a igreja desde os meus 3 anos de idade. Meu pai se apaixonou por Jesus, então eu comecei para a igreja com ele. Meu pai se tornou pastor primeiro. Só que eu não me apaixonei por Jesus até os meus 15 para os 16 anos. Aí eu realmente fui encontrado por Cristo, porque nem sempre você está na igreja e você de fato foi alcançado, né? E aí eu fui encontrado de fato por Jesus e me apaixonei por ele. E logo eu percebi que eu tinha um dom para interpretar e comunicar a Escritura, né? Isso não me faz um pastor, me faz no máximo um pregador. E comecei pregando, mas logo me vi aconselhando, cuidando de pessoas, o que é o pastoreio, né? É o cuidar das pessoas, né? Pastor, ele essa metáfora do pastor está ligada ao homem que trabalha, ou a mulher, né? Que trabalha com ovelhas, né? No contexto bíblico, trabalha com ovelhas e ela cuida das ovelhas. E me vi cuidando. Então a igreja ali, que a gente congregava, entendeu que eu tinha esse chamado pastoral, né? Até antes de mim, assim, eles entenderam isso e começaram a me sinalizar, até que eu me tornei pastor, até um pouco cedo demais. Tornei pastor com 21 anos, se eu pudesse voltar atrás eu teria pedido para segurar, porque eu não estava nem um pouco maduro para tamanha responsabilidade. Entretanto, estamos aqui já há 16 anos nessa caminhada pastoral e vivendo muitas coisas maravilhosas, muitas dores também que esse ofício traz, mas muita alegria, muita graça para a misericórdia de Deus. Isso, bem apresentado, né? E a humildade é um dos dons de Deus que eu venho cada dia mais quebrantando meu coração, literalmente, Rafa. E a gente pode trazer 3 homens grandes na fé e dos quais a gente olha e vê o evangelho de Cristo. E cada um de vocês traz a humildade como um cartão de visita, que é a primeira coisa que a gente olha. Na apresentação deles, assim, você vê, né, que a gente está acostumado com muito ego. Muito ego. No podcast, na vida real, na vida cotidiana. E ao apresentar 3 grandes homens de fé, a primeira semelhança de vocês, para mim, foi a humildade. A referência que, ao se apresentar, você exalta o outro. E eu acho que esse já é, para mim, eu acho que a primeira coisa que me marca, estando aqui com vocês. E eu espero que o pessoal de casa também. Que é nessas comunhões, são nessas reuniões, que a gente se olha no espelho e a gente fala, poxa, aqui aperta meu sapato um pouco. E a gente tentou fazer uma pauta que a gente começasse a falar, por exemplo, da Semana Santa. Que ela se aproxima, a gente vai aos mercados e a gente já vê que existem muitos ovos de Páscoa. Mas os ovos de Páscoa, o que eles representam? O que a gente realmente celebra nessa semana? Muitas pessoas agora começam a falar, não, eu vou parar de beber por 40 dias. Mas após esses 40 dias, como que funciona a conduta? A gente começou a se perguntar sobre, afinal de contas, as pessoas de casa, como que elas enxergam a Páscoa? E seria muito excludente. A gente queria até ter trazido mais representantes de outras religiões também para isso. Mas eu queria muito que o Padre Edson começasse pela visão
da Igreja Católica, pela visão que o senhor acredita, o que vem a ser a Páscoa, a Semana Santa? Para nós, cristãos católicos, a Páscoa é a celebração memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, atualizada hoje na vida das pessoas. Cristo foi crucificado há mais de 2000 anos atrás, mas ele continua sendo crucificado hoje. Ele morreu na cruz, mas ele continua morrendo hoje. Ontem à noite, um entregador de pizza foi assassinado no Uruguai, bem próximo lá da Igreja do Bonfim. Então é Cristo que foi assassinado, mais um Cristo que foi assassinado. Então nós recordamos esse mistério atualizado e vivido na vida das pessoas, daqueles que sofrem, daqueles que morrem e daqueles que ressurgem, daqueles que conseguem vencer os desafios da vida, superar uma depressão, resgatar a tristeza da vida, o sentido perdido, e encontram em Cristo Jesus o sentido de viver, a verdadeira esperança. Então, na Semana Santa, é esse mistério que nós celebramos, e celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo é fazer uma experiência de Páscoa, de mudança de vida nova. O mais importante da celebração da Semana Santa é que cada um de nós possa encontrar um novo sentido para viver, possa encontrar Cristo Jesus, que é caminho, verdade e vida, seguir seus passos e, sobretudo, praticar aquilo que ele nos ensinou. Então, cada pessoa e a sociedade é convidada a cada ano, segundo a nossa mística, a nossa motivação, a fazer uma experiência pascal de mudança de vida. E aí nós temos 40 dias de preparação para alcançar. Padre, desculpa lhe interromper, porque me pediram para fazer isso. Fala mais um pouquinho perto do microfone, por favor. Que como você vai falar uma coisa importante, eu achei melhor falar logo, viu, W? Me desculpe aí de cortar. 40 dias. Então, eu estava dizendo que temos 40 dias de preparação, que nós chamamos de tempo da quaresma, quando nós incentivamos muito os fiéis a que façam uma revisão de vida muito profunda, um exame de consciência muito profundo, e possa fazer a experiência do arrependimento, para que em Cristo Jesus ele possa ressurgir como uma nova criatura. Profundo. Pastor Saulo, meu grande Levanta amigo. a mão quem quer falar primeiro aí. Ou o Diogo também. Primeiro, por ordem de autoridade. na verdade eu tô fazendo dessa maneira, mas assim, pastor Diogo também, Não, por favor. sinta-se à vontade. Aqui favor. não é entrevista, aqui é roda de amigos, no Acarajé Quartadinho. Mas essa reflexão, assim, Padre Edson tem uma sensibilidade de trazer o evangelho para o nosso dia a dia, que é delicado, mas corta como uma espada samurai. Trazer o entregador de pizza que veio a óbito ontem é de uma sensibilidade e de uma reflexão muito interessante da Páscoa, que a gente se acostumou, a gente banalizou a morte e a vida muitas vezes. E a Páscoa a gente sente a dor do Cristo que levou os nossos pecados para o Calvário. E isso me deixou sem palavras, Padre Edson. Só para que o pessoal de casa consiga sentir que o evangelho ele é vivo. O evangelho ele é cada vez mais atual e cada vez mais marcante, como as palavras do Padre Edson. Agora, meu amigo Pastor Saulo, por favor. Acho que por ordem de autoridade, mas por ordem crescente de autoridade, né? Depois vem ele. Eu também fiquei
profundamente tocado, e o Padre Edson teve o talento e teve a sensibilidade de trazer uma perspectiva além do óbvio, além do nível raso que a gente faz do coelho, do ovo, do simplesmente aquilo que alimenta o ventre. E, aliás, a gente se aproveita de todas as datas, a gente aproveita do evento que deveria rememorar a morte, a entrega pessoal, a entrega máxima daquele homem que veio com a missão de compartilhar, e a gente aproveita dessa data simplesmente para nos encher simplesmente o nosso ventre, as nossas perspectivas de ego, o que eu vou ganhar com a Páscoa, sabe? A Páscoa é, antes de tudo, aqui no Brasil, acho hoje, para muitos, um feriado. Uma oportunidade de ganho, de descanso, oportunidade de comer chocolate, mas eu preciso recobrar. Para nós cristãos, dentro da perspectiva do Evangelho, a Páscoa, eu creio, e assim eu vejo, é a data magna do Evangelho. É a data mais importante do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que a ideia da Páscoa traz em si o bojo não só da morte, mas da ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Tudo que nós praticamos enquanto fidelidade a Deus é simplesmente ritos vazios. Se não há ressurreição, se não há o resgate do verdadeiro sentido da Páscoa, toda a nossa fé é debalde, é obsoleta, é ultrapassada, é vencida, é prescrita, é caduca. Então, resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa é resgatar o sentido máximo da encarnação. O fato de ter um Deus, e para mim, dentro da ideia de cultura religiosa que tenho, é a inauguração dessa ideia de um Deus soberano, e assim nós cremos, Deus é soberano, Jesus é Deus, é imanente a figura de Jesus, a figura divina, tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Espírito Santo, a ideia trinitária vem daí, e ele sendo exaltado, sendo engrandecido por anjos, querubins, arcanjos, ele abre mão da posição de Deus, de soberano, de exaltado, e se esvazia e vem sentir o que eu sinto, e vem provar da minha dor, e vem ser abandonado, e vem ser traído, e vem experimentar dores a ponto de dizer: a minha alma se angustia até a morte. O pastor falou da depressão. Eu acho que cheguei a mencionar aqui no primeiro episódio sobre a minha experiência com depressão. Sendo um líder religioso, enfrentar a depressão e ter a alma angustiada até a morte. Quando a gente pensa na encarnação, no mistério da encarnação, de Cristo se fazendo carne, eu começo a entender que ele é grande o bastante para que o universo seja apenas uma de suas preocupações, mas se fez pequeno o suficiente para caber na minha dor, no meu coração, me abraçar e no momento da minha lágrima, do meu desespero, da minha angústia até a morte, me dizer: eu te entendo. E você vai vencer assim como eu venci o mundo. Então a Páscoa, ela tem que trazer esse sentimento para nós. E deve haver em nós, como Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se eu tenho um Deus que abriu mão do seu trono para abraçar uma cruz e para sentar numa mesa com gente comedora de feijão igual a mim, deve haver em mim o mesmo sentimento de abrir mão dos meus tronos diários, dos meus conformismos, dos meus comodismos diários e chorar por um entregador de pizza que eu nem conheço, por pessoas que todos os dias cruzam o meu caminho e que precisam ser abraçados em suas dores. Precisa haver em mim o desejo de entendê-los. Para mim, isso é um dos sentidos mais poderosos da Páscoa e que a gente precisa recobrar e pregar cada vez mais. Compaixão, né? Eu acho que compaixão está tão extinto. Eu acho que é um dos sentimentos que o pastor Diogo, ele fala muito do sentimento vaza. O que a gente tem vaza. Isso toca muito em mim, mexe comigo. Porque as pessoas me conhecem, por exemplo, pela minha alegria, pelo meu abraço, pelo meu toque. Mas tem dias que eu estou melancólico, tem dias que eu estou triste, de que a ansiedade toma conta. E que nesses dias eu não consigo vazar o que as pessoas estão acostumadas. E isso gera em mim reflexão sobre: será que realmente eu estou seguindo os passos de Cristo? Será que essa angústia que bate em mim, ela tem que me ofuscar tanto a ponto que eu não consiga vazar o que eu sou? Porque eu não sou aquela circunstância. Eu sou a imagem e semelhança, né?
eu preciso acreditar cada vez mais nisso, sabe? E aí quando o Padre Edson fala, né, dessa maneira, você traz a compaixão, que é um sentimento... Eu peço E agora... às vezes a gente escuta uma notícia dessa, né? Morreu um cara no Uruguai. Morreu um cara no Uruguai. Não morreu uma pessoa, um pai, um filho, Sim. um tio, um irmão. Sim. Virou tão do cotidiano e a gente não faz essa reflexão. Morreu ali um irmão, né? Um filho de Cristo, um filho de Deus. Alguém que podia ter sido próximo a mim e tal. E agora, É isso? a gente passa para o Pastor Diogo. Pastor Diogo, e para você, o significado da Semana Santa, como é que você pode trazer para a gente? Padre Edson usou uma expressão, ele falou logo no começo, estamos aqui para falar da paixão de Cristo. Paixão, quando aparece no Novo Testamento, tem um significado um tanto diferente do nosso senso comum hoje. A gente usa paixão mais para o nosso sentimento romântico por alguém. No contexto ali, paixão é o sofrimento de Cristo. A paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo, é o sofrer por amor. Essa talvez seja a melhor definição do que é paixão, segundo a Escritura. É você amar tanto que você está disposto a sofrer profundamente. E Saulo citou um texto, que é Filipenses 2, que mostra como foi a paixão de Jesus. Como ele viveu esse amor, se esvaziando. Você tocou num ponto, Thiago, da humildade da gente, né? Que você viu alguma humildade em nós aqui. Essa humildade, segundo o Evangelho, ela só pode ser construída com paixão, com sofrimento. Em todo o Evangelho a gente vai perceber que a gente não consegue ser humilde de verdade sem sofrer. Por exemplo, se você está vendo em mim alguma humildade de coração, porque essa que importa, né? Não a falsa humildade, eu posso ficar aqui enchendo a bola do padre, enchendo a bola de Saulo, e no fundo dizer assim, ó, o cara sou eu. Entendeu? Mas o que me faz de fato reverenciá-los de verdade e me sentir inferior, porque nesse mesmo texto de Filipenses 2, Paulo fala, né, não façam nada por vaidade ou por vanglórias, mas considerem o outro superior a você. E eu, de fato, diante de Deus, Tiaguinho, eu estou aqui e me sinto muito inferior. Mas o que faz isso é o meu sofrimento. Porque eu não me consideraria inferior antes. Você entende? Muito. Já me senti muito superior. Já me senti superior a tudo e todos, assim, sabe? Eu me achava um gênio, um melhorzão. O que me amadureceu na humildade foi o sofrer. E eu sei que isso é inevitável, porque até Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Na carta de Hebreus está escrito isso, que ele foi aperfeiçoado sofrendo. E em Isaías 53, que é uma profecia messiânica, diz isso, que ele era um experimentado no sofrimento. Experimentado ali é trabalhado, desenvolvido no sofrimento. Por exemplo, eu conheço o pastor Saulo, tenho a alegria, a honra de conhecê-lo já há alguns anos. E agora eu vou entregar ele aqui. O pastor Saulo é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. É verdade. Não sei se eu já falei isso Eu vou embora. suficientemente para ele, mas tava pensando nisso aqui, falei, cara, que honra para mim conviver com esse cara. Cara, de tantas igrejas que tinha em Salvador, como é que esse homem vai parar? Uma igrejinha na Barra, hoje a nossa igreja, você conhece, é um pouco maior, mas quando ele foi, era uma igrejinha na Barra desse tamanho aqui. E ele ia também num culto que a gente fazia em Patamares, né? Que dava umas 10 pessoas. Ele também ia, cara. Tipo assim, ele já estava começando a fazer programas no Dizescope, que é um dos maiores canais de YouTube Fantástico, fantástico. cristão, né? Do Brasil e do mundo, talvez. Conhece, padre? É Você conhece o canal? um canal- Dizescope? Não. Tem que se inscrever no canal. É um canal muito bom, velho. Muito Jesus bom, é Cop. Muito bom. Ele é um cara que poderia escolher qualquer coisa. Ele foi parar lá e eu tava pensando, cara, que privilégio é isso meu, cara. E assim, você tem que conhecer o irmão dele.
Eu conheço Silas. O irmão dele é extraordinário, né? E muito melhor do que eu e ele juntos. Nossa. A irmã dele. Eu fico assim, cara, como é que são os pais desse pessoal? Como é que geram essas 3 pessoas? Só que os pais deles tudo problemáticos. Eu falo, que milagre é esse que gera. Eu só não vejo isso, não mostro pra ela. Como é que gera, né, essas pessoas? Só que, né, agora vem a bomba. Esse pastor Saulo humilde que você está vendo aqui, ele é mais recente. Porque, não que ele fosse arrogante antes, Sim. mas como a todo aquele que é dado muito, é difícil administrar. Sim. Então eu me via nele... Ainda mais sendo jovem. É difícil, cara. Difícil. O cara ele é gênio. Esse cara não é inteligente, ele é outro nível. É gênio. Eu tive a oportunidade, o pastor Saulo ministrou o meu casamento. Eu nunca na minha vida poderia esperar que alguém falasse da minha vida com um contexto. Foi uma coisa, pastor Saulo, você me fez chorar litros. Padre Edson, a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei lá é de uma inteligência e de uma sabedoria que se a gente não vê Deus nisso, é impressionante. É outro nível. Ele e o irmão dele não são inteligentes, eles são impressionante. gênios. Isso é outro patamar. Vou fazer 3 pedidos daqui a pouco. Aí, mas deixa eu só concluir isso aqui. Eu tô falando pra caramba, me perdoe, mas porque isso aqui eu tava só falando só isso. Não, é isso, eu conversa. Tô feliz conversa. de falar só isso. Então, assim, não porque o que é difícil. Paulo não deu conta de administrar o orgulho dele. Sim. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo fala que a grandeza da revelação que ele recebeu o ensoberbecia. Sim. Ele não conseguia administrar. A única forma dele conseguir administrar a soberba que ele sentia pela grandeza do que Deus lhe deu foi sofrendo. Deus colocou um espinho na carne dele, Paulo fala em 2 Coríntios 12, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza da revelação. E aí isso é tão necessário que Paulo pede 3 vezes ao Senhor, tire de mim. E o Senhor fala, Paulinho, infelizmente não posso, Bion. Porque se eu tirar, você se ensoberbece, eu preciso de você humilde para manifestar em você a minha glória. Então eu preciso que você continue sofrendo. Não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça. E aí Paulo entende isso e fala, então agora eu me glorio na fraqueza mesmo, eu me glorio no sofrimento mesmo, para que abunde em mim o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então esse homem cresceu muito em humildade. E quando cresce em humildade, você cresce em tudo. Depois disso que ele falou aqui, ó, dessa crise que ele teve, essa crise de depressão e tal, existia um Saulo antes e um Saulo, ele sabe disso. Uma coisa, por exemplo, que ele tinha muita dificuldade. Cara, eu vou te entregar hoje, você tá frito, velho. Problema. Eu vou te entregar. O Saulo de hoje não tem mais problema. Exposed. Exato. Ainda tem nem isso. Exposed. Por exemplo, uma coisa que ele tinha muita dificuldade, eu vejo assim um fruto maravilhoso na vida dele. Eu falo para as pessoas sobre isso. Que, como ele é muito inteligente, né? Ele e o irmão são muito inteligentes. Então, tipo assim, você tá discutindo com ele. Tá besteira. Cara, ele não vai perder, não. Não. Mas ele tem argumento pra caramba, é advogado ainda. Meu amigo, para ele se calar e perder uma discussão, não. Às vezes ele perdia uma amizade, mas não perdia a discussão. E aí juntava ele e o irmão, e aí um protege o outro, uma ajuda normal, né? Instinto, né? Então, amigo meu chama ele de duplinha. Meu amigo, coitado de você. Ele é advogado também? Hã? Nós tem que trazer ele aqui. Então é gente boa. Não, traz ele aqui. Absurdo. O problema dele é que é Vitória, só tem problema esse. Então não vem não. Eu protelei um pouquinho o convite, porque vocês perceberam que a gente convida mais Bahia. Né? Bahia, né? E aí, para encerrar meu problema que eu me calo. E aí eles... Você discute com eles? Não esqueça. Teve dia que eu tinha que, meu Deus, eu vou orar aqui para poder meu coração perdoar esses homens, porque os dois juntos, os dois são muito inteligentes, eles te engolem, você fica amassado. A oratória também, né? Você imaginar, é uma coisa terrível. Só que hoje, cara, esse cara é provocado, tal, e a humildade que ele age. Mas ele tentou isso antes. Ele tentou. Eu chegava e falava, Saulo, pare com isso, meu velho, você tá passando do limite. Não que eu seja melhor do que ele nisso, sabe? Mas nesse ponto, assim... Mas é um toque de amigo, nesse ponto, ele é melhor do que eu em 99% das coisas, mas nisso, eu acho que eu tinha um pouco mais de controle, né? Porque eu sou mais relax, né? Eu sou mais assim, uma pegada, sabe? Meio relax, assim. E ele é mais, um temperamento mais sanguíneo. Né? E aí,
Ele vem, o cara para. Ele tá bom, vou parar. Ux, no dia seguinte tava Saulo atropelando alguém de novo. Ele não conseguia. O Saulo, pós-sofrimento, ele se cala de uma maneira extraordinária. Tiago, a gente só consegue humildade com sofrimento. Então, para finalizar, a paixão de Cristo é sobre isso. É sobre o sofrer por amor. E como esse sofrimento é se tornar humilde. Ele se esvaziou, se tornou servo. Ele se entregou, ele se calou, foi como uma ovelha muda para o matadouro. Sofreu pela culpa dos outros. Sofreu por causa dos outros. Não fez nada. Eu vou sofrer porque você errou. Mas eu lhe amo tanto que eu vou sofrer no seu lugar. Isso é humildade profunda. Então, para mim, isso significa muito a paixão de Cristo. Estou me emocionando aqui E porque... até na cruz ali tinha um ladrão de cada lado e ele ainda tentou salvar, mas não salvou, né? Exatamente. Até ali, papai, na hora que o bicho estava pegando. Uma coisa que no meio do meu estudo, do meu processo de entendimento, eu ficava, Padre Edson, muito ligado, porque assim, Jesus, ele sabia de todas as coisas. Ele é o Deus. E ele foi, se ele chegasse para Pilatos, ele podia falar o que ele quisesse. Se ele falasse, quero te contar uma história, ele era liberado. Quem não queria ter o prazer de estar na presença de um homem tão sábio, que sabia tantas coisas? E ele foi calado. Ele sofreu tudo calado. E quando ele vem conversar, ele conversa ao Pai. E isso sempre marcou muito. E eu achei lindo quando você trouxe essa história, essa revelação de Saulo. Exposed. Porque isso é amor. Isso é amor. E a gente vive uma geração de amores frágeis. A gente vive uma geração onde a gente tem uma amizade, mas a gente não pode falar coisas que doem. Onde a gente tem que estar pisando em ovos para agradar. E isso é muito lindo. E o pastor Saulo é um homem, exatamente como o Diogo falou, ou muito melhor, ou muito maior. E, Padre Edson, eu queria trazer o senhor para a conversa, porque, assim, existe um momento na Igreja Católica que as pessoas fazem a quaresma, onde elas deixam de se alimentar de carne vermelha e elas passam a comer peixes, não é isso? Como foi essa cultura, Como de onde nasce surgiu? a cultura, Como né? nasce isso? Porque, assim, a única coisa que eu nunca entendi é porque os peixes sobem tanto nesse período. Porque, assim, eu acho que se fosse Jesus, ele multiplicaria os peixes. E, assim, nessa época, o povo cristão, ele aumenta os preços, não é oferta e demanda. Você quer ver uma coisa? Eu queria trazer essa brincadeira. Eu conheço uma também. pessoa que ela tem loja de chocolate. E o período que ela mais lucra durante o ano, ela lucra na Páscoa, o que ela lucra no primeiro semestre, os 6 meses do primeiro semestre, se somar tudo, quer dizer, os 5 meses tirando março, ela lucra no mês de março o que ela lucra em todos os outros meses. E a mesma coisa no Natal, né? Que o Natal geralmente tem amigo secreto e tal. Uhum. E ela fala, Rafa, eu jogo o preço lá em cima, que eu sei que a galera vai comprar mesmo. Isso não entra na minha cabeça. E eu gostaria muito da sua visão, Padre Edson. Referente, primeiro, a essa cultura do pescado, né, de evitar a carne vermelha. Até para falar um pouco da celebração dentro da casa das pessoas que são católicas. Assim. Porque hoje em dia o que a gente vê é o quê? É o baba vestido de mulher. Tem Já- isso, né? Tem, Sabia né? não. Na Semana Santa, no dia do feriado, tem um baba. Rapaz, eu saí de casa, eu sabia. Eu saí Como de chamaram pra casa. esse bar? É o baba vestido de mulher. Homem contra homem, vestido de mulher de saia. e tal. Aonde é isso? Em qualquer lugar que você for em Salvador, onde tiver um campo, você vai ver Não, isso. rapaz, eu vivo aqui desde 86, eu nunca vi isso. Pronto. Então eu vou lhe ensinar o Essa que você vai fazer. juventude de É, hoje. rapaz, esse pessoal de hoje tá depois do estranho. baba, e depois do baba, não, mas se parasse aí no É baba, no Beco dos Artistas esse bar? e se parasse aí no baba, tava ótimo. Era só você tá brincando com seus amigos ali, aproveitando o feriado pra jogar uma bola, todo mundo vestido de mulher. Pô, é uma brincadeira, você dá uma Lógico, risada. tô zoando né? Uma também. boa. Mas aí depois disso tem o quê? A cachaça. Na Né? Semana Santa. Na semana, no feriado, como o padre falou, pra muitos é só mais um feriado, né? E você vai comer água, come água, enche a cara de cachaça, chega em casa 6 horas da noite, 7 horas da noite, vai dormir e você não compartilhou nada com sua família, né? Então assim, pelo menos lá em casa a gente celebra de outra forma, né, padre? Eu queria saber como é que deveria, como seria. Eu começo explicando por que Quaresma. Quaresma lembra o número 40 e recorda 2 acontecimentos da história da salvação. O primeiro, os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, caminhando, errando, sendo infiel,
recuperando, profanando e, às vezes, desobedecendo a Deus. Lembra os 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo demônio. Então, Quaresma, recordando esses dois acontecimentos, significa uma caminhada de 40 dias de preparação para a Páscoa, que deve ser marcada pela penitência, pela renúncia, pela abstinência, pela experiência, sobretudo, do arrependimento e do perdão. Às vezes, as pessoas reduzem o tempo litúrgico a uma prática relacionada a alimento, a compra de objetos, sim, ou de gêneros alimentícios. E tanto o Natal como a Páscoa, o sentido comercial ele é muito explorado. Então, Quaresma não é simplesmente você deixar de comer carne e comer peixe. Nós somos orientados e orientamos os fiéis a que eles façam abstinência daquilo que eles costumam usufruir, costumam comer como um alimento normal e que até ele gosta. E deixe de comer exatamente para renunciar. Uma mortificação da carne? Tipo uma mortificação. Então, se é comum você comer carne, você evita comer carne. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Por exemplo, uma pessoa que está passando fome. Então, ela já faz jejum. Então, você vai impor uma prática de jejum a uma pessoa que já faz jejum. Então, nós aconselhamos, por exemplo, que a sexta-feira seja um dia que você deve reduzir a quantidade da sua alimentação. Mas naquele dia, se o sujeito passa fome, é aquele dia que ele precisa comer. Ele precisa comer. Agora, se tenho em abundância, eu preciso fazer experiência de não comer para que eu esteja em comunhão com aquele que não tem no dia a dia o alimento necessário. Então, a abstinência é uma experiência de compaixão e de misericórdia, porque compaixão e misericórdia significa um sentimento profundo que sai do mais profundo das nossas entranhas e do nosso coração, para você sentir, perceber a dor do outro. Se você nunca passou fome, você não sabe o que é a dor de quem passa fome. Então, durante a Quaresma, nós somos desafiados a fazer a renúncia para que, misericordiosamente, você possa sentir a dor do outro, a fome do outro, o sofrimento do outro. E, sobretudo, entender que é Cristo que passa por tudo aquilo. Né? Então, a Quaresma é o tempo litúrgico mais exigente e mais importante. E eu sempre digo que, conduzidos e guiados pela palavra de Deus, nós vamos fazendo como que um retiro de 40 dias. Para, nos dias principais que nós chamamos de Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, nós possamos viver esse mistério encarnado, atualizado,
como já disse, da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Inclusive, talvez o que eu vou falar agora no script fosse reservado para o final. Mas eu quero agradecer que, nesse contexto da Quaresma, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma experiência ecumênica, vendo o exemplo de dois pastores que me tocam profundamente e, ao mesmo tempo, me alegra de ver que um mundo marcado por tanto egoísmo, por tanto individualismo, por tantas divisões, pela cultura da morte, por tantos interesses, sobretudo econômico, de exploração, eu vejo duas pessoas que falam que exercem um ministério com responsabilidade, buscam viver uma vida humilde e são apaixonadas por aquele que deve ser o nosso eterno amor, Jesus Cristo. Agradeço. Meus amigos, eu vou te falar que quando a gente... Até o final do episódio eu prometo que eles vão discordar em algum momento. Quando a gente traz homens de Deus, assim, que tem o evangelho tão revelado, a humildade, as características, o DNA de Cristo, ele transborda de uma maneira que até nós, pecadores, menores dos menores dos menores, somos envolvidos e acariciados com isso. E eu achei interessante porque o Diogo trouxe a dor, crescer na dor, do sofrimento, do amor. O Senhor trouxe a mesma coisa, pastor Saulo. E eu fico vendo que a gente está presenciando uma geração onde o sofrimento ele é do diabo. Onde o sofrimento... faça o que te faz feliz. Faça o que te faz feliz. E a gente vive esses coaches onde tudo é merecimento, né? Os coaches você precisa cada vez dar mais, porque dando mais você recebe mais e tudo. E o evangelho é o oposto disso. O evangelho é a humildade, o evangelho é o sofrimento, o evangelho é a mortificação da carne. E na Igreja Católica, onde eu cresci, desde pequeno indo com minha mãe para as missas, e a gente via uma cultura onde assim, não vou parar de comer o que eu gosto. Por exemplo, você gosta de comer pescado, você gosta de comer peixe, você gosta de comer... É o momento de você trocar, de você evitar, talvez, pelo que eu entendi. E o que eu vejo são as pessoas... Ai, que ótimo! Eu vejo muita gente falando isso. Ai, que ótimo! Eu vou comer peixe. Equívoco. É um equívoco. E assim, as pessoas são levadas no efeito manada a reproduzir o que tá acontecendo. Mas e o discernimento de espírito? E onde que encontra-se a base do evangelho nas ações, nas atitudes? Eu acho que é muito bom trazer isso, Padre Edson. E eu fico lisonjeado em ouvir e poder compartilhar na internet, que milhares de pessoas possam ter acesso, que o sinônimo de amar é sofrer. Não é verdade? Porque assim, se a gente ama, se a gente acredita, se a gente ama, e se a gente vai fazer Agora, na perspectiva cristã, o sofrimento é redentor. Exato, perfeito. E gera arrependimento. É redentor. Tiaguinho? Gera libertação. Gera libertação. Gera vida. Exato, perfeito. Antes do grande Zé Ramalho falar isso, Paulo falou a mesma coisa no grande poema dele, né, na ode dele ao amor, que é 1 Coríntios 13. Inclusive, musicada pelo grande Renato Russo, né? Monte Pascoal. Monte Carmelo. Como é o nome da música? Pascoal, né? Porque Monte Pascoal, é Pascoal, que é Páscoa. Que é de Páscoa, a gente tá falando de Páscoa, é isso O mesmo. nome da música é Monte Pascoal. 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é sofredor. Sabe quando você percebe que você de fato ama? Quando você está sofrendo por aquilo. E
não é um sofrimento por você mesmo, é um sofrimento pelo outro, sobretudo. Porque ele fala assim, o amor é sofredor e não busca seus próprios interesses. Então eu tô sofrendo pelo outro. Então, assim, um lugar muito fácil a gente ver o amor verdadeiro é com nossos filhos, por exemplo. É muito fácil. Você sofre por ele. Às vezes ele não tá nem aí. A criança não tá nem aí pro que tá acontecendo com ela, mas você tá sofrendo, você quer o melhor para ela, você quer entregar, você quer fazer por ela, você sofre. Então a gente consegue ver muito amor aí. Então, quer saber por quem você ama? É por quem você consegue sofrer. De verdade. Mas não porque você quer algo dela, mas porque você quer pra ela. Ela não precisa nem saber que você deu, às vezes. Mas você quer que ela tenha, que ela viva o melhor. Entendeu? Então, é isso. Amor sofredor. Eu, com essa reflexão assim, que o Diogo trouxe, assim, eu pensei muito em valorizar as pessoas em vida. A gente também sofre e padece de uma sociedade que valoriza as pessoas em morte. Infelizmente, esse ano, eu vi muitos jovens tirarem a própria vida. E alguns no meu ciclo de conhecimento, né, de amigos e de colegas. E esse ano já foram 4. Nossa. Jovens. E em todo momento, assim, eu presenciei, eu vivenciei pessoas... Morreu de quê? Morreu de quê? Morreu de quê? E querendo se compadecer com a pessoa que perdeu a vida... Às vezes tá preocupada com ela, né? Exatamente. É contagioso? Como é que não morre disso, né? Isso. Ou apenas com um gosto... Curiosidade. Um gosto macabro de apenas saber da morte do outro. É, terrível. E muitos filhos que perderam pais e mães sem dizer que amam. Muitas pessoas, amigos. E talvez esse seja um momento que a gente fala de amor, que a gente fala de mortificação da carne, para a gente olhar o outro, assim como você pôde olhar o pastor Saulo hoje, dizer, eu não sei se eu te falei isso, eu te convivo com você há muito tempo, mas eu te amo, eu tenho orgulho de você. E graças a Deus, eu acho que assim, por revelação de Cristo, por amor, pela graça, hoje eu não perco um dia que eu não viro para Rafael e falo, o que eu falo toda vez que eu não ligo você? Tá chato já, eu te amo, eu te amo. Cara, Mas você já fazia isso comigo, Mas pelo cada menos. vez mais. E assim, mas você é um dos meus Mas eu melhores amigos. Posso mas, lhe dizer a expandindo. Posso fazer um testemunho aqui, igual o pastor Diogo? Lógico. Você parou de falar e passou a agir mais. Cara, olha aí. É isso que eu ia falar. Você falava muito eu te amo, era chato. Hoje você demonstra que ama, mas é ótimo, eu te amo também, cara. Viu, bebê? É a graça. Que lindo isso. É a graça. Tiaguinho, assim, eu vou falar uma coisa rapidinho aqui que eu quero que Saulo fale que ele tá meio caladinho, mas você vê que como Deus transformou esse homem, ruminando. rapaz. Como Deus transformou esse homem. Nossa. Olha, deixa eu falar rapidinho. Cara, você fala uma coisa muito profunda. Eu tava pensando nisso hoje. Eu creio que o Espírito Santo tá agindo muito aqui nesse podcast. Amém. Eu tô pensando nisso nesse instante, cara. E você me edifica nisso, porque eu vejo isso em você. Você tá com um brilho no olho o tempo todo. A gente se deixou esfriar, a gente perde tempo. A gente quer chorar no caixão, a gente quer... Não, no caixão a gente quer chorar, quer dizer que ama. Não. Cara, cada dia é um, cada dia não volta mais. A gente tem que falar que ama agora, tem que abraçar agora. E, cara, eu me arrependo de ter falado pouco pra ele o quanto eu admiro ele. Eu falei pouco. Sabe? Por isso que eu falei, cara, você é lindo. Tô olhando pro Rafa aqui, cara, tô vendo algo bacana em você, não te conheço tanto. Mas não tem que ser sincero, você pode também ficar mentindo, né? Sim. Mas a gente tem que transmitir agora, porque a gente pode morrer daqui a pouco. Só que o que acontece? A Bíblia fala que por se multiplicar o pecado, a maldade, o amor se esfria. Por quê? E o que é a maldade? O que é o pecado? Qual é a origem do pecado lá em Gênesis 3? É o orgulho. O nosso problema é o maldito do orgulho. A maldade é o nosso orgulho, nosso ego. Você pensa em você mesmo. Essa egolatria. A maior idolatria que existe é do ego. O maior inimigo de Deus em nós é o nosso próprio ego, não o diabo. O diabo se provoca com o nosso ego. Então, na verdade, sabe por que a gente vive uma relação fria? Porque tá cada um pensando em si mesmo. Para encerrar, lá em Isaías 53, diz assim que cada um de nós se desviava para o seu próprio caminho. Que interessante. Não estão indo todos juntos para um caminho desviado, não. O grande símbolo do desvio da humanidade é ir cada um para o seu próprio. Cada um vivendo a sua vida. Pensando nisso. Aí eu encontro ele aqui, ó, eu não estou nem para ele, porque eu estou pensando em mim. Enquanto você vai, a gente fica frio. Você encontra seu pai, sua mãe, você está pensando tanto em você que você nem conecta com eles. Então eu não quero mais viver assim. Amém. Eu quero viver conectado, cara. Para quando eu morrer, não quero que as pessoas chorem dizendo apenas, pô, não, cara, esse cara, todos os dias que eu encontrei ele me amou. Todos os dias que eu tive com ele, eu me senti amado.
Eu me arrependo dos dias. Eu quero viver isso. Pra quê? Por quê? Por orgulho, por medo, porque também o medo trava a gente, né? Mas um amor verdadeiro faz o quê? Lança fora. Lança fora todo medo. Então, a gente precisa. Eu quero viver. Eu tava ontem com o Silas, que ele entendeu. O irmão dele também, que eu amo muito, ele tava dizendo, cara, você te ama, tá, pai, eu acho que ficou até meu. Eu acho que tá com um problema. E, cara, eu quero viver assim, sabe? Lógico que não é fácil em todas as relações, tem níveis de relação. Se ele te fala tanto isso, Rafa, porque ele te ama pra caramba mesmo. Mas é demais, pastor. Caramba, cara, mas assim, boca fala e o coração tá cheio. Assim, se ele ficasse falando isso só em público, desconfia, mas ele fala no privado com vocês? Ele fala toda hora, é no público, é No no público privado, eu falo pouco. é no WhatsApp, é no telefone. Não, no público eu falo muito pouco. Então, cara, No valoriza. público eu falo muito pouco. Porque no dia que ele parar, você vai sentir Eu falta. acho que daqui só é- Quando ele parar, íntimo, você vai é sentir privada. falta. Isso daqui, a Acarajé Cortadinho, só existe por causa desse eu te amo dele toda hora. Sim. Porque era tanto eu te amo quando esse menino tava morando nos Estados Unidos. Que eu falei, Que meu lindo. amigo, vamos criar um podcast pra você falar que você me ama, porque Que senão lindo, quem vai velho. ficar doido sou eu. Ele morando nos Estados Unidos, cheio de problemas nos Estados Unidos, sem amigo por perto, né? Pandemia. Todo mundo, a crise, a ansiedade durante a pandemia, acho que triplicou, quadruplicou. Então, eu era, querendo ou não, o amigo que ele tinha pra ligar e contar, pô, Rafa, tá acontecendo isso, pô, Rafa, o que eu faço confidente, agora? um amigo Irmão, confidente, coisa de sim. irmão. E eu falei, e numa brincadeira assim, porque também explodiu o boom do podcast, foi na pandemia, eu falei, velho, você tá ligando pra mim tanto, minha mulher tá grávida, eu tenho o que fazer, meu filho vai nascer, que vamos criar, pelo menos a gente abre um podcast, você daí eu de cá. Mas Deus falou assim, sabe de um, eu vou mandar esse menino de volta pra ele. Exatamente. E ele chegou aqui, não foi, pastor? Você falou lá no casamento. Então fale aí pra você não ficar aí. Exatamente, Isso é exatamente. um tratamento, pessoal. Não, você é louco. Eu já segurei o choro aqui de vergonha algumas vezes. O que Diogo fez comigo aqui foi uma covardia, tem que deixar registrado aqui. Não dei a ele esse direito, É verdade. mas O amor às vezes faz isso, né? fico Hoje lisonjeado. já vão, o amor invade, enfim. E às vezes a gente leva muito tempo para entender isso. Aliás, quanto tempo o coração leva para saber, né? Que o sinônimo de amar é sofrer. Vocês estavam falando, me veio ao coração a história de Davi com Absalão. Davi gera uma revolta no seu filho por não disciplinar o outro filho que violentou a irmã. Não faz nada. Ele não é amoroso para dizer e nem para corrigir. Aliás, no período da minha depressão, a pior treta que eu tive, a briga mais perversa que eu tive, não foi com minha esposa, foi com o Diogo. A gente teve uma briga de quase puxar facão e dizer, seja homem, coisa que sua mãe não foi, sabe? E assim, Coisas a antigas. gente sentou e os dois, um abriu a caixa de ferramenta e disparou em cima do outro. E eu falei tudo que estava aqui, ele falou também. E eu disse assim, você quer mesmo conversar? Meu coração não tá um poço até aqui de mágoa, como diria Chico Buarque. E a gente falou e no final a gente chorou junto, se abraçou e recobrou as declarações de amor talvez mais sinceras que a gente fez um pro outro. De amizade. E de lá para cá o nosso laço cresceu muito mais. O nosso respeito, a nossa admiração. Que eu temia. E o rapaz, o Diogo, nunca mais vai olhar para mim no mesmo dia. Depois de tudo que eu tô falando para ele aqui, esse cara vai viver com o pé atrás comigo. Meu coração tava um coração ferido, um coração enfermo, inflamado. E pelo contrário, a gente cresceu em parceria, em maturidade, em amor, em amizade. Davi não soube fazer isso com seu filho. Não soube disciplinar um filho que tinha cometido um estupro da própria irmã. E não soube consolar o coração do outro filho que estava aterrorizado por uma injustiça. E aquilo foi crescendo, 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 a ponto de Absalão cansar de esperar e matou o próprio irmão. Disse, meu pai não faz nada, eu faço. E Davi para de falar com o filho. Absalão vai morar de favor na casa de um parente, passa muito tempo. Depois de muito tempo, ele manda um recado por um dos servos de Davi e diz assim, manda meu pai me matar, mas pelo menos que ele fale comigo. E Davi o encontrou por meio de um encontro tramado por Joabe, um dos seus capatazes. Chega lá, dá um beijo nele, vira as costas e não diz nada. E o coração de Absalão continua angustiado até o ponto que Absalão já não quer mais o amor de Davi, não quer mais o perdão de Davi, ele quer o trono de Davi. Diz, meu pai é um banana, eu vou fazer alguma coisa. E aí um dia numa batalha Absalão morre.
E na hora que Absalão morre, a Bíblia diz que Davi chorou amargamente e diz: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quisera eu morrer por ti. Não dá mais tempo, Davi. Perfeito. Não dá mais tempo. 11 anos se passam desde o momento da morte de Amnon, que gera essa ruptura, até a morte de Absalão. Davi teve inúmeras oportunidades e não abraçou, e não conversou, e não se declarou, e não disse o que estava magoando o coração dele. Perfeito. Não disse as insatisfações. Ele não faz isso. O padre Edson mencionou o verdadeiro significado do ciclo pascal, do ciclo da quaresma, do anuário litúrgico. Isso é maravilhoso. Porque, aliás, você fez uma exegese de Isaías 58. Você dissecou Isaías 58 aqui pra gente, que é quando o povo se revolta com Deus. Diz assim: por que a gente jejua e você não responde? O que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certinho, seguindo a regra, e você não responde, e Deus responde para o povo. Por acaso é isso que eu pedi a vocês? Vocês acham que eu me alegro por vocês ficarem um dia sem comer? Por vocês ficarem uma sexta sem ir no Boi Preto? Por vocês ficarem um período... Vocês acham que é com isso que eu me alegro? Nunca foi. Vocês querem ver o jejum de vocês ser recebido? Vista o que está nu. Acolha o que tem fome. Quebre os grilhões do que está preso. Aí sim, você vai ver a sua luz irradiar como a aurora da manhã. Aí você clamará a mim e eu ouvirei. Aí sim. Porque o objetivo daquele jejum não era simplesmente fazer uma dieta para agradar a Deus. Pelo contrário, é pelo menos uma vez na vida você sentir voluntariamente aquilo que sente todos os dias, o pobre sem escolher. É você se condoer, você ter compaixão. Ou seja, com sofrimento. Compartilhar o sofrimento de outro para você entender a necessidade de amar. Para você, quanto tempo o seu coração, Israel, vai levar para saber que o sinônimo de amar é sofrer? A palavra no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, como eu prefiro chamar, que na maioria das vezes é traduzida por amor, é a palavra hebraica ahav, que uma das traduções possíveis, literal, seria eu dou. Eu dou. A tradução mais literal do hebraico, amor, para o português seria eu dou. O sinônimo de amar é doar, é entregar. Qual é o poeta brasileiro? Vai dizer que amar é verbo intransitivo. Ou seja, amor e pronto. É igual a chover. Choveu e pronto. Não depende de complemento. Sim. Amor não depende de complemento, amor não depende de justificativa. Você ama e pronto. Simplesmente ama. Simplesmente ama. E isso se perdeu. Esse aspecto do sofrimento e esse aspecto da imediatidade do amar. Quando a mulher chora aos pés de Jesus, derrama um perfume sobre ele, alguns perguntam assim: isso é um desperdício, eu podia usar isso para os pobres. Aí Jesus disse assim: ei, ela fez uma boa ação. Aliás, ela antecipou e ela fez isso para o meu sepultamento. E ela fez na hora certa. Porque quando Jesus é sepultado, chegam mulheres também para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Sim. E quando elas chegam lá, o anjo diz: tarde demais. Vocês procuram um vivo entre os mortos. O que você tem que fazer, faça hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Aquela mulher não se importou se era um desperdício ou se era um escândalo. Ela fez, ela amou, ela entregou, ela se entregou, ela disse, ela chorou, ela fez a cena que precisava ser feita. E quando outras tentaram perfumar o corpo de Jesus, o anjo olhou para elas e disse: tarde demais. Tarde demais. Não dá mais tempo, não. Pastor, falando de amor, já que a gente falou tanto de amor, né? Amar Tiago e Tiago mesmo é muito fácil, né? A gente vive hoje no Brasil uma intolerância religiosa muito grande, né? Que acontece principalmente com a falta de amor. Eu acho que não é nem falta de amor, velho. Acho que a palavra seria até outra. Como é que a gente odeia alguém só pelo fato da pessoa ter uma religião outra qualquer, que não a minha? Uma crença diferente, né? Isso. Onde é que vocês estão errando? Né? Por que ocorre hoje no Brasil tanta intolerância com pessoas de religiões de matriz africana? Tanta gente né? morre, né? Tanta gente morre
em nome de Deus, né? E nesse momento da Páscoa, eu acho importante a gente falar isso, já que a gente está falando da ressurreição, né? Da morte para renascer. Então, passar um recado também sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Padre. Até que ponto, né? Até que ponto a religiosidade, ela traz com ela um peso. Que Jesus vem para tirar o peso. O jugo fica leve. E essa questão do jugo, que eu queria só trazer, muitas vezes a gente não sabe o que é o jugo. Eu falei assim, muita gente fala do jugo, né? Do jugo. Mas o jugo era aquela madeira que botava nos bois, né? Que ficava os bois assim. Então, assim, ainda tem gente que segue com o jugo. É o religioso demais. É a pessoa que vai ofender a outra por uma outra religião. E eu queria, Padre Edson, que o senhor é muito conhecido também pelas portas que o senhor abre para que as pessoas conheçam Deus. Para que as pessoas conheçam sobre a palavra de Deus. E como que o senhor se sente nessa fase da humanidade onde isso está tão latente? Pessoas morrendo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a intolerância religiosa, no caso. Para nós católicos, também no tempo da Quaresma, já completa 60 anos, a Igreja Católica no Brasil lança uma campanha chamada Campanha da Fraternidade, que nos ajuda a abrir a janela da nossa casa e olhar o mundo lá fora. Sempre a Campanha da Fraternidade aborda um tema relacionado a uma realidade da sociedade que precisa ser mudada, precisa ser transformada. E, neste ano, o tema da campanha é Fraternidade e Amizade Social. E o lema é Somos Todos Irmãos. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade de guerra, de conflitos, de polarizações, de divisões. Então, o Papa Francisco, com a sua sensibilidade, ele fala que nós somos todos irmãos. Então, o que é que pode ser um instrumento ou uma primeira semente do combate à intolerância religiosa? É essa compreensão de que somos todos filhos e filhas do mesmo Deus, somos todos iguais e somos todos irmãos. Então, é preciso que nós vejamos o outro, mesmo que ele seja de uma religião diferente da nossa, ele pratique uma religião diferente da nossa, professe uma religião diferente da nossa, ele tenha uma cor diferente da nossa, uma condição financeira, uma nacionalidade. Ele é meu irmão, ele é a imagem de Deus. Outra coisa, religião vem do latim religare, não é? Ligar a Deus. Mas também eu preciso me ligar ao irmão, eu preciso ter contato com o outro. Eu preciso ser ponte e não criar muros. O segundo passo é você respeitar o outro. Então, entender que o outro é seu irmão, respeitar o outro. E o equilíbrio para você não desvalorizar o outro, não desfazer no outro. Cada um deve ter consciência da própria fé que professa, da própria doutrina que acredita, do Deus que segue. Então, nós cristãos seguimos a Deus, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Cristo veio revelar ao mundo. O outro tem direito de cultivar outras crenças. E eu fui exatamente colocado num lugar, a Igreja do Bonfim, que é um lugar que recebe pessoas de diferentes religiões. E eu fui fazendo esse exercício. Fui fazendo esse exercício de entender a grandeza do outro, a beleza do outro, a importância do outro.
e de humildemente entender que eu não sou melhor do que o outro. Teve uma fala minha que viralizou na internet, porque eu disse, fazendo uma pregação lá no Bonfim, O padre está viralizando na que internet. eu acolhia bem e abria meus braços para abraçar os membros das religiões de matriz ou de matrizes africanas, sem preconceito, porque eu entendia assim, que eles são irmãos nossos, como todos, o muçulmano, o judeu, o ateu, somos todos irmãos. O que deve prevalecer é o amor. O amor compreende tudo. O amor perdoa tudo. Está acima de todas as coisas. É. Então, você tendo amor, você não tem preconceito. Você não é intolerante. Você é misericordioso. Entendeu? Então, não ao preconceito, não à intolerância religiosa, sim ao respeito e à união, à integração, à compreensão. E eu vivo isso no dia a dia e faço sempre uma experiência de aprender com o outro. Sim. A gente precisa ter essa humildade de quanto eu já aprendi hoje aqui. Aliás, antes de começar, nós estávamos conversando e ali, que tarde rica, não é? De aprendizado. Não é? Que bom saber que você é feliz na sua igreja, professando, apesar de sermos cristãos, todos. Mas se tivesse aqui um babalorixá, ele Que lindo também. é. Que a gente pode Por que não compartilhar. aprender com ele? Ele tem experiência própria, eu tenho a minha, né? E assim devemos caminhar, certos de que nenhum de nós é superior, é mais importante do que o outro. O primeiro lugar, o centro de tudo é Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o alvo, né? Eu penso que, respondendo tanto o que o Rafa falou também, que esse ódio por pessoas de outra religião, ele brota no coração de quem não é discípulo de Jesus. Com certeza. Você não vai encontrar Jesus hora alguma odiando, nem atacando ninguém de religião alguma. Ele estava no Império Romano. O Império Romano é um império profundamente politeísta. Tinha religião para tudo quanto é lado. Sabe em quem Jesus batia com força? Nas pessoas da religião dele. Nos mestres da religião dele. Porque, lógico, agora vamos fazer um ponto importante aqui, segundo o que eu acredito. Ele tinha convicção de quem era o Deus verdadeiro. Né? Jesus, ele acreditava que Yahvé, o Deus de Abraão, era o único Deus. É uma ideia bíblica, né? O Senhor teu Deus é o único Deus. Jesus carregava isso com ele. E então, logicamente, ele acreditava que os deuses gregos, os deuses romanos, não eram deuses de fato. Sim. Isso a gente não pode negar. Entretanto, você não vai ver ele hora nenhuma falando, humilhando os romanos, os gregos, porque essa não é a forma que Jesus opera. É isso que muito religioso não entende. Tenha convicção do teu Deus, eu tenho a plena convicção do meu Deus. Sim. Mas eu não vou ganhar o outro humilhando e atacando ele, porque isso aí é fruto do ego. Infelizmente, religião é uma das coisas mais usadas para alimentar o ego, quando na verdade era para esvaziar o nosso ego e a gente poder amar. Então, assim, Jesus, por exemplo, ele tem um momento que ele interage com uma samaritana. E os samaritanos tinham uma religião parecida com a dos judeus, mas diferente. E ele chega para ela em João capítulo 4 e diz a ela: olha, a salvação veio dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem. Tipo assim, entre a teologia de vocês e a teologia dos judeus,
a luz de Deus está mais certa. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Chegou um tempo que nem eles que estão no templo, nem você que está aqui no monte, estão certos. Chegou um tempo de você ser verdadeiro. E o pai procura esse. Mas você, olha a forma. Ele discordou dela. Sim, sim. Ele discordou dela. Ele desconstruiu a teologia dela, padre. Com certeza. Mas com um amor profundo. Se nós que somos protestantes, olha a palavra forte, protestante. Já, eu não gosto nem dessa palavra, ainda mais diante de um padre, mas eu usei propositalmente. Porque essa palavra carrega uma rixa. Nós estamos protestando contra a igreja que o padre representa. Sim. Né? Então, mas de protestantes. Se nós somos protestantes, conversarmos, né, com o padre, cuja tradição a gente tem que reconhecer muito mais antiga do que a nossa, né? Muito mais enraizada na história do que a nossa, a gente vai ter um monte de discordâncias. E ele vai defender o ponto dele e dizer, não, meu filho, ele vai dizer com a sabedoria que ele tem. Sim, Ô, bebê, deixa eu falar. Ô, Binho, você já viu o que fulaninho de tal falou? Não, mas não, pá. É legal isso, sabe? É legal isso porque, tipo, eu tenho um livro lá em casa sobre isso, que é sobre mitos que muitos evangélicos e outras pessoas pensam sobre a teologia católica. Porque eles fazem isso, eles fazem aquilo. Quando você vai ver, não é bem isso. Você pode até discordar, mas é bom você saber primeiro do que está discordando. Não é bem por aí, entendeu? Então ele vai chegar, Bill, você conhece isso aqui, aí ele vai dar uma aula, porque, meu amigo, padres, eles têm estudos profundos, eles conhecem muito, né? Eles são... Não é brincadeira, não. Os caras estudam latim. Eu, o máximo que eu fiz foi latim, igual um cachorro, né? Então, tipo, é outro nível. Aí ele vai dizer tal, mas eu tenho certeza, pelo Padre Edson, pelo que eu tô vendo aqui, que ele vai fazer isso com carinho, com amor. Sim. E se ele fizer, eu não quero nem fazer, porque o que ele fizer com muito amor, ele pode acabar de me convencer. Aí entendeu? Então, o religioso ele não entende isso. Muito bom. O religioso ele não entende isso. Ele não entende a forma de Cristo. Ele entende que não é por força nem por violência. Ele sente de ódio. Por quê? Porque ele é um ególatra. Exato. A religião só é mais uma coisa que ele usa para se sentir superior aos outros. Podia ser dinheiro, podia ser qualquer outra coisa. A vanglória que ele precisa, né? Ele usa. E, na verdade, quem criou isso foi Satanás. Satanás criou uma religiosidade vangloriosa. Porque Deus disse no Éden, coma de tudo. A diabo vem com a religião. Como é que é? Quer dizer que não pode comer de tudo? Isso é religião. Interpreta errado a palavra de Deus e cria um sistema de regra, um sistema de vanglória, um sistema de ego, de você merece mais. O diabo criou essa religiosidade legalista. Infelizmente, muitos estão presos nela. Eu queria só acrescentar, antes que você mude de assunto, porque esse assunto é muito poderoso, lembrar uma primeira coisa. O primeiro homicídio da Bíblia não foi por causa de mulher, não foi por causa de um baba, não foi por causa de um bavi, não foi por causa de uma eleição, foi por causa de um culto. Exato. O culto de Abel contra o culto de Caim. E porque um foi aceito por Deus e o outro não, um irmão se revoltou contra o outro e matou o outro. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que continua matando por culto. Continua voltando aos rudimentos tão recrudescidos e tão punido por Deus, tão rejeitado por Deus. Uma postura que Deus já tinha dito a Caim, se você proceder bem, coisas boas acontecerão com você também, fica tranquilo, cara. Você tem outra chance. Não. Ele prefere matar por causa da guerra de cultos. Essa é a primeira evidência. Se alguém me perguntar por que eu acho que existe tanta intolerância religiosa no Brasil, sobretudo, eu diria que é por falta do Espírito Santo. Por ausência completa do Espírito Santo. O padre mencionou o ciclo pascal. O que sucede ao ciclo pascal no calendário litúrgico é exatamente a preparação para o Pentecostes. Porque 40 dias depois do carnaval vem a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa vem o Pentecostes. E a ideia do Pentecostes, na tradição judaica, era uma festa de colheita e tudo mais. Mas para o Novo Testamento, para a tradição cristã, relembra a descida do Espírito Santo. E o que foi a descida do Espírito Santo? Um momento onde 120 pessoas estão reunidas e, de repente, como línguas repartidas como de fogo, línguas, idiomas, linguagens diferentes, são visitadas como que um vento impetuoso visita eles. E, naquele momento, gente de diversas etnias, alguns prosélitos, outros romanos, gregos, árabes,
africanos, gente que nunca havia se entendido, gente que nunca havia se comunicado na vida, de línguas completamente diferentes, mas porque o Espírito Santo estava ali, eles se entendiam. E avanço. Maravilha. Gente de deuses diferentes, Maravilha. gente de religiosidades diferentes, mas agora eles se entendem. Agora eles conversam, eles têm diálogo. Por quê? Porque o Espírito Santo visitou. Isso, a falta do Espírito Santo, traz outro fenômeno, que é o Babel. Babel é uma construção humana. Sim. É uma tentativa do homem de chegar em Deus por meio só do seu esforço, por meio da sua valentia, por meio da sua força de trabalho, Competência. da sua competência, dos seus dogmas, da sua engenharia religiosa. E o resultado de Babel foi que, no final disso, ninguém falava a mesma língua mais. Não tinha comunicação. Trouxe confusão, ninguém mais se comunicava. Babel é o inverso de Pentecoste. O Pentecoste, quando o Espírito Santo vem, todo mundo se comunica. As pessoas começam a falar línguas que trazem para um ambiente uma possibilidade. Uma vez eu estava sendo entrevistado por uma repórter numa rádio, justamente falar sobre intolerância religiosa, e aí em algum momento ela falou assim, mas pastor, isso é uma coisa boba, né? Porque todos temos o mesmo Deus. Eu disse para ela, não. Nem todos temos o mesmo Deus. Aliás, essa é a grande chave da intolerância. A ideia de que eu só posso me relacionar com quem tem o mesmo Deus que eu. Não. Eu posso me relacionar com pessoas independente de elas terem o mesmo Deus que eu. E eu tenho que admitir, o meu Deus, o Deus que eu creio, é diferente de Olurum. É diferente de Buda. É diferente de Vishnu, de Brahma. É diferente de outras manifestações, de outras deidades. E isso tem que ficar muito claro. Eu não preciso ter o mesmo Deus que você para sentar numa mesa com você e te dizer que eu te amo. Eu não preciso disso. E te amar de verdade. E né? te amar de Te amar verdade, de exato. verdade. E manifestar amor E por agir, você. né? Atenção, E- atitude. E principalmente ter um diálogo com você inteligível. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. E ele é quem me habilita para isso. É porque, na verdade, quando a gente odeia alguém, é porque a gente se acha melhor do que esse alguém, né? A gente É o acha ego que- agindo É mais o uma ego vez. agindo. Na verdade, quem foi de fato alcançado pela graça de Deus sabe que se ele sabe alguma coisa, se ele tem alguma coisa, tem tudo porque foi dado, sabe? Então ele não se sente superior. Nada é dele. Pelo contrário, ele se sente, sabe? Eu, por exemplo, estou aqui e, mais uma vez eu vou dizer, me sinto inferior de coração. E se por que eu tô aqui? Por que eu tô com essas pessoas tão especiais? Pela graça, sabe? Deus quis me trazer aqui, não tenho mérito algum nisso. Então, você tem a sua história, cada um tem a sua história. E cada um é guiado por Deus, né, de uma forma. Então, eu não tenho mérito. Por exemplo, aí vai se perguntar, por que você é pastor? Eu fui pastor muito cedo, muito porque eu cresci na casa de um pastor. Que mérito que eu tenho? A história é semelhante Eu da tenho isso, sua, né? tipo assim, Saulo tem esse conhecimento todo que ele tem de direito, de Bíblia, de um monte de coisa. Ele cresceu na casa de um pastor advogado, entendeu? Não tem mérito, você tem a sua... Como você foi parar aqui nos Estados Unidos, pode... é a sua história. Você recebeu um monte de coisa que você nunca Sim. plantou, Sim. entendeu? Ah, mas é mérito que meu pai me recebeu também, quando você for ver lá atrás, quem foi Deus. Sim. Então, assim, quando eu entendo que tudo que eu tenho é pela graça, eu não consigo odiar ninguém. Pelo contrário, eu me sinto devedor do amor. Como Paulo falou, a ninguém devam nada. Quem crê em Deus não pode ser caloteiro. Não devam nada a ninguém. A não ser uma coisa que a gente nunca conseguirá pagar. O amor. Somos sempre devedores de amor, porque recebemos muito mais amor do que merecemos. A graça. Você de sempre Deus. deve ter que estar amando. Edson. Voltando a falar sobre a Semana Santa, eu quero aproveitar da oportunidade para fazer uma explicação. Rafa falou de que hoje aqui na Bahia, não sei se na Bahia, mas em Salvador, na sexta-feira os homens fazem um baba, Sim. vestem saia, vestem roupa de mulher e tal, depois bebem muito vinho e tal. Se tornou uma coisa comum nos bairros aqui, sobretudo bairros periféricos. E assim as pessoas vão criando formas de Celebrar. celebrar, a Páscoa. de comemorar. Na Sexta-feira Santa tem um costume aqui na Bahia, no Nordeste, que as pessoas comem muito. Fazem sobretudo o que se chama de comida baiana. Por quê? Por quê? Muita gente não sabe. Não faço a menor ideia. É que no período colonial, período em que
Os escravos viviam aqui nessa condição de escravidão. Era o único dia do ano, porque a religião que prevalecia era católica, eles eram inclusive obrigados a serem católicos. Era o único dia do ano que eles podiam comer suas iguarias, suas comidas. Então eles aproveitavam e comiam muito. Fartura. Comiam muito e, sobretudo, faziam as comidas próprias de suas tradições. Então isso ficou. Então, sempre as pessoas fazem muita comida baiana, mas a origem vem daí. Agora, uma coisa bonita que eu acho, continuando essa tradição, é que, sobretudo no interior, as pessoas partilham muito. Sim. Então, quem fez vatapá, Isso é legal. dá ao vizinho que fez caruru, Isso é legal demais. e assim por diante. E outra coisa ainda, é o dia que as pessoas comem juntas, as famílias comem, né? O contrário, deveria acontecer isso na quinta, recordando a ceia, Sim. mas as pessoas fazem na sexta. Sexta-feira. Eu acho bonito. Na minha casa, por exemplo, quando meus pais eram vivos, eu sei que Sexta-feira Santa é o dia que eu devo jejuar. Mas eu ia para casa e participava do almoço com minha mãe, com meus irmãos, porque eu via que aquele era um momento importante de convivência, de partilha, Comunhão. entendeu? Então, de comer juntos. Então, esse costume vem daí. E muita gente não entende. Às vezes condena por não saber exatamente a origem. A origem. Eu sempre digo que religião, tradição, cultura caminham juntas. No judaísmo, a origem da Páscoa, né, o Pessach, ele tinha diversas liturgias, diversas ordenanças. Tinha que ser tudo muito metódico. E, para mim, das ordens que são transmitidas no Pessach, a mais bonita lá no Êxodo é a ideia de que, se a família for pequena, se o cordeiro for muito grande para uma família, chame o vizinho. Chama os vizinhos para... Isso para mim é o mais bonito. E eu acho que hoje, trazendo para nós, é a ideia de por que eu tenho que compartilhar amor? Por que eu compartilho o que eu recebi de Cristo? Porque o nosso Cordeiro é muito grande. Muito grande. Aleluia. O nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é muito grande. Ele é muito grande para ficar só para mim. Exato. Ele é muito grande para que eu receba tudo dele e acumule. E é uma fartura. E uma fartura. É grande demais para Exato. mim. Quando Eu não o Padre consigo Edson ficar. falou da fartura, Padre Edson, eu me sinto assim, sabe? Algumas vezes eu comento muito com o Rafael sobre as coisas da vida. Eu vim do aeroporto, né? Tô morando em São Paulo, eu vim pra cá e eu falei, tô mentindo? Eu falei, velho, o cara do aeroporto era sensacional. O cara que me atendeu na sala, ele era incrível, o cara era maravilhoso, eu nunca vi na vida. E me honrou com uma bebida, eu não bebo álcool, com um drink de maracujá, não sei o quê. Aí eu passei pra minha esposa, falei com o Rafa. Aí depois eu desci, a mulher que passou minha mala, Padre Edson, X, me viu na cafeteria e falou, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. E era baiana também. E eu falei assim, parece que eu fui vindo acolhido. Entrei no avião, a aeromoça super simpática. Eu falei, o que tá acontecendo? E é a graça, parece que vai levando, sabe? E quando vocês começaram a falar, Padre Edson, eu queria dar um testemunho, que foi a coisa mais linda dos últimos tempos que eu presenciei. No meu casamento, eu já compartilhei isso com vocês antes, mas uma pessoa que eu amo demais, é muito importante pra minha vida, ela é de religião, ela frequenta uma religião de matriz africana. E ela teve muitas decepções com o Deus que eu creio. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu nunca tinha visto Deus. E eu vi Deus aqui, e ele é lindo. E aí eu buguei tudo. Eu falei, como? E me falou assim, porque na minha casa, não vou entrar muito mas vai pra igreja todo domingo, todo sábado, e faz isso e faz aquilo, mas eu nunca tinha visto Deus. E eu vi Deus no seu casamento. Eu conheci Deus no seu casamento. Nossa, que lindo. Eu conheci, ele é lindo. Sim.
teve a oportunidade de estar comigo no meu casamento, assim, antes de eu pensar em existir o casamento, eu já tinha consagrado para o Senhor. E eu falei, Senhor, que seja revelado o que foi revelado para mim. E uma pessoa, muita gente falou que foi muito bonito, etc. Muitas coisas muito boas, graças a Deus, graças a Ele. Mas o que Ele tocou nessa pessoa em específico, que teve abertura de falar comigo, não teve, Padre Edson, algo na minha vida que eu me lembro que me tocou tanto. Porque a graça que me alcançou, que ela está disponível para todos, ela é de uma fartura. Ela era dessa fartura que o Senhor falou da sexta-feira, das tradições. Porque parece que todos os dias eu vivo essa sexta-feira, até quando estou muito triste, muito mal. Isso é maravilhoso. Que quando a minha esposa, assim, eu acho que ela não entende. Que eu começo a louvar o Senhor, eu choro. E eu não consigo parar. Porque, assim, parece que eu tô falando, como que tu és tão grande e se fez tão pequeno por algo que é tão grão de areia, sabe? E quando o Rafa hoje falou assim, antes você falava muito, hoje você faz muito mais. É só o começo. Porque, assim, não tem condição de você caminhar com Cristo e não querer um melhor dia a dia. Não tem condição. Eu tinha muito problema, Padre Edson, Pastor Diogo e Pastor Saulo, de entender a santificação. Porque eu não consigo ver um homem santo. Porque a gente é de uma natureza caída, porque o pecado vem, porque nosso meio, entendeu? Mas eu descobri uma coisa na minha caminhada, que também é um testemunho para quem está em casa, que santificação, é andar com quem é santo, é andar com Cristo. Eu não preciso, Padre Edson, me esforçar, porque as coisas que eu recebi de Cristo foram sem esforço. Eu bebia álcool e no carnaval eu estava no camarote com todas as bebidas que eu quis, há 1 ano e fração, e eu ainda bebia. Eu era convertido, eu era cristão, mas eu ainda bebia álcool esporadicamente. E eu estava no camarote, no carnaval, todo mundo... Eu falei, não, eu quero saber se é pra mim. Quando eu entrei no camarote com todas as bebidas do mundo que eu mais gostava, o Espírito Santo falou comigo, não é pra você. E eu comecei a ver de uma maneira que eu não entendia o que era. E de lá pra cá, eu nunca toquei uma gota de álcool na boca. E sabe qual foi o meu esforço pra isso? Nada. Nenhum. Foi crer, né? Você creu. Você confiou, depositou, lançou sobre ele. Eu entrei no camarote e assim, o meu normal seria pegar uma bebida. Quando eu olhei pra bebida, eu falei, por que eu faço isso? Eu não gosto disso. Eu não preciso disso. E as pessoas depositaram em cima de uma religião. O nosso trabalho é esse, é confiar em Jesus e deixar que ele assuma o controle. Isso é uma dificuldade também pro ególatra. Eu bato muito nesse ponto. Até a Aninha disse, o seu tema agora é esse, né? Porque eu acho que isso soluciona muita coisa na nossa vida. Ou se não solucionar tudo. Vou puxar a passagem pro meu lado. Eu penso mesmo. Ô, gente, deixa eu só interromper vocês aqui rapidinho, que o padre tem um exame pra fazer. Então, assim, eu vou me despedir do Padre Edson, agradecer. Vou pedir pra você se despedir para o pessoal de casa. A gente continua aqui depois, rapidinho. Viu? Pra você não se atrasar. E a gente vai aproveitar. Eles vão falar mal de você, mas eu vou aproveitar. Você pode falar mal mais com o Saulo. Eu vou no banheiro rapidinho. Pode falar. Aí Saulo fala mal aí. Pode ficar. Fique à vontade que aqui não é Bial, não. É a cara já cortadinho. Pode ir. Ó a cabeça só aí na câmera. Uma honra. Sua cabeça, pastor. Pelo amor de Deus. Não, só pra não bater. Eu vou ficar, sou puxa-saco de padre, sou saco dele. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, pela segunda oportunidade que tenho de poder participar mais uma vez desse podcast. Agradecer por conhecer 2 pessoas maravilhosas, 2 pastores, 2 irmãos. E como disse antes, agradecer porque esse nosso bate-papo acontece exatamente nesse período da Quaresma, de reflexão, de avaliação, e o testemunho deles e de vocês também, não é? O testemunho de cada um me incentiva a continuar firme na fé, na esperança, na caridade, procurando oferecer o melhor de mim para Deus,
não é? O melhor de mim para Deus. E exercer o meu ministério sacerdotal, com muita humildade, com muita simplicidade e com muito amor. Quero desejar a todos que estão nos assistindo uma Semana Santa realmente santa. Eu gosto de dizer que Semana Santa não é semana de turismo, não é semana de lazer, é semana de oração, é semana de celebração. Convidar para que participem do Tríduo Pascal em suas paróquias, quinta-feira, da Missa da Ceia do Senhor, que tem o ritual do lava-pés, sexta-feira da Paixão de Cristo e, sobretudo, sábado à noite, da Vigília Pascal, para que possamos celebrar e experienciar a ressurreição de Cristo. Que Cristo Jesus realmente ressuscite nos nossos corações e que a cultura da morte ela seja banida pela cultura da vida, pela cultura da esperança, pela cultura da ressurreição. Que todos nós possamos compreender que Cristo vive e reina, e Ele é nosso Senhor. Então, boa Semana Santa, um grande abraço e a minha bênção. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado, senhor Padre Edson. Padre, a última pergunta, malhar o Judas, pode? Tá liberado? Depende da consciência de cada. Fala, meu povo lindo! Olha, o papo de hoje com o pastor Saulo, pastor Diogo e o Padre Edson foi tão bom, Rafa, tão bom, Foi que rendeu, fantástico. que acabou rendendo 2 papos. 2 episódios. 2 episódios. Porque o Padre Edson teve um compromisso, precisou se ausentar, mas a gente tava tão... A ideia era que depois que o Padre Edson saísse, os meninos também se despedissem, né? Os meninos, ó. Pastor Saulo e pastor Diogo se despedissem também. Sim. Mas assim, a cara já cortadinha, a gente foi levando o papo pra frente, então a gente resolveu o quê? Que semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a cara já cortadinha, onde você já deve estar inscrito, curtido e compartilhado esse vídeo, Exatamente. eles vão assistir um episódio especial só com o pastor Saulo. E pastor Diogo. E o melhor de tudo, gente, porque é o seguinte, o papo aqui no Cara de Cortadinho, ele não acaba quando o podcast termina. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, os nossos cortes e as nossas interações, não é verdade, Rafa? É verdade. Segue Porque lá, sentou no Cara de compartilha. Cortadinho, a resenha é garantida. Verdade? É isso. Não perde. Tchau!